Fala primata, tranquilo? Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Conseguimos terminar Flagellata junto, a gente falou um monte de coisa importante, mas o que a gente podia destacar mesmo é o seguinte, que Flagellata vai ter os conoflagelados, louco lá, que são os caras mais próximos dos animais. E além disso, eles são um grupo de extrema importância médica. Importância médica é quando o organismo é útil ou para fazer doença ou para fazer algum tipo de terapia. Se for útil para medicina, ele tem importância médica. E eu estou falando isso porque o próximo grupo que a gente vai trabalhar é bem relevante nessa área. Hoje a gente fala de amebozoa, as amebas. Quando a gente para pensar numa ameba, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É uma célula lá, sem formato, não sei o que, é todo estranho. Só que esse não é o único tipo de ameba que existe. Essas amebas que são compostas só de membrana, essas coisas assim, a gente vai chamar de ameba nua. Por quê? Porque tem uma ameba que é encapada como uma concha. E essa concha é muito importante. Por quê? Porque ela é um caráter taxonômico. A partir dessas conchas, você vai criar clados bem específicos ali dentro. Isso é tão verdade que nos 4 grupos de amebozoa, 3 deles todos vão possuir concha. E essas conchas vão ser primárias na hora da gente identificar quem é quem. Vou te contar um negócio. Ameba, em grego latim algo assim, significa transformar-se. Elas não vão ter nenhum tipo de simetria, desde que elas sejam nuas. Se elas tiverem concha, normalmente a simetria das conchas é radial. Outra coisa que você logo percebe vendo uma amebinha é que ela não tem cílio, ela não tem flagelo, ela aparentemente não tem nenhuma estrutura locomotora. Isso não significa que elas vão ficar paradinhas por aí, não significa que elas sejam sésseis. Elas, na verdade, conseguem se movimentar mudando a membrana delas. A gente chama isso de movimento ameboide. Se elas conseguem ficar mudando a membrana delas à torta e à direito, isso é um bom indício de que elas têm estruturas de citoesqueleto especializadas. Então a galera foi ver de qual é desses bichinhos aí. Eles foram ver de qual é desse bichinho aí e perceberam que a amebozoa provavelmente forma um grupo monofilético. O problema é que ninguém concorda aonde ele está. Antigamente, eles eram postos num grupo chamado Sarcodina, era um subfilo aí antigo. O problema de Sarcodina é o seguinte, agrupavam uns caras chamados Piroplasmida, que não tem muito a ver com a ameba, tá ligado? Piroplasmida, inclusive, foi virar apicomplexa. Então a galera começou a fazer umas revisões. Se é unicelular e tem célula eucariótica animal, ele deve ser um protozoário, deixa em protozoa. O problema é que quando você fala de protozoa, tem muito bicho ali que é misturadíssimo com a botânica e tem clorofila e essas coisas. Então, pegaram essa galera toda aí que é unicelular, tem isso, tem aquilo e é parecido com os dois, e criaram um novo grupo chamado Cromoalveolata. E esse cromoalveolata aí é muito interessante porque agrupa tanto alga quanto protozoário quanto uns bichos que parecem fungo, chamado Myxomiceto. E a maioria dos organismos dentro de cromoalveolata vão participar de 3 grupos. Extremanópolis, que é um grupo basicamente de alga que tem uns flagelos ou não tem flagelo, até de antomácia ela tá lá no meio. Alveolata, que é o grupo dos flagelados que a gente conheceu, pá. E Rhizaria. Resolveu? Não. Lembra que a gente falou que os protozoários todos vão ter alvéolos? Então, esses caras aqui nem vão ser colocados dentro de alveolata. Pior do que isso, descobriram que a função do citoesqueleto delas não usa só actina, eles vão usar miosina também. Logo, o motor básico da movimentação deles é extremamente parecido com o motor dos animais. Por ele ter esse tipo de classificação, vai ter gente que vai pegar a amebozoa e vai classificar como grupo irmão de Opisthoconta. Opisthoconta, para você ter uma ideia, é um grupo que tem fungo, protozoário e animal. Mas pelo menos eles são monofiléticos. Então vai ter uma porrada de coisa que eles vão compartilhar. Eles podem viver no mar, na água doce ou na terra. As amebozoas que vivem no mar não tem problema com osmorregulação, porque elas são isosmóticas ao meio. Elas não vão ter vacúolo contrátil, diferente das da água doce. O cara que vai viver na terra, ele pode até estar na terra, mas ele está dentro da água. Ele é uma célula, ele não vai ficar no seco, ele tem que estar dentro da água. Isso vai valer para outros micro-organismos, tipo rotífero e tardígrada. Quando você vai no mercado comprar uma ameba, ela pode vir em 4 sabores. A tradicional, né, a clássica,
os foraminíferos, os heliozoários e os radiolários. Ameba e foraminífero é tranquilão de diferenciar. Heliozoário e radiolário já são mais complicados, os dois juntos vão formar um grupo chamado Acantária. No final de tudo, a gente vai pegar e fazer uma revisão zona para bater o olho e saber que bicho que é. As amebas eu vou chamar de risópoda, porque vai agrupar tanto ameba com ameba sem concha. Se ela tem concha, ela provavelmente vai viver na água doce. Se ela vive na água doce, ela vai ter vacúolo contrátil. E esse vacúolo contrátil é normalmente encontrado na parte posterior da célula. E essa ameba com concha não está solta lá dentro, ela está presa, ela fica presa por cordões citoplasmáticos, tipo um Homem-Aranha mesmo. E eu estou dando importância para essas conchas, porque essas conchas são caracteres taxonômicos. A arcela, ela vai ter uma concha que parece um domo em cima dela, diferente da euglifa, que são várias escamas. Mas vai ter cara que ele vai ter uma concha que é secretada. Ele pega, secreta a matriz, o cimento para poder juntar e vai comendo mineral e joga esses minerais para fora. Ele fica tipo com uma capinha de pedra, entendeu? Só que o mais importante em ameba é a gente entender como funciona o pseudópode. O pseudópode é tão importante para a ameba que eles vão ter tipos diferentes de pseudópode e vai mudando o nome dependendo do que ele faz. Existem dois principais tipos de pseudópode, o lobópode e o filópode. Lobópode, lobo, curva. O lobópodo vai ser um pseudópodo alargado e com a ponta curva. Filópode, fino. O pseudópode vai ser fininho e normalmente tem algumas raízes, é daí que vem o nome risópoda. Mas chega de dicionário, vamos para a ação. Como acontece a formação de um pseudópode? É bem assim, o citoplasma, o conteúdo dele é chamado de hialoplasma. Hialo que significa sal, certo? Então tem a ver com pressão osmótica. O ponto do hialoplasma é que ele é um coloide. Coloides podem ficar tanto em estado gel, que é mais rígido, quanto em estado sol, que é mais fluido. E para que eu estou falando disso? Acontece que o hialoplasma, o citosol das amebas, tem duas viscosidades diferentes. A parte de fora vai ser chamada de ectoplasma, e ela é normalmente feita de gel. A parte de dentro é chamada de endoplasma, e ela é normalmente feita de sol. Esses caras vão trocando o estado desses lados, eles vão fazendo troca de gel para sol e de sol para gel da seguinte maneira. Esses caras vão fazendo essa troca de gel para sol e de sol para gel, e quando você troca de gel para sol, a água ela vai em direção a esse canto. Quando a água invade a direção onde tinha gel, você forma uma expansão. Essa expansão, então, vai ficar rígida de novo e reformar a célula a partir dali. E como é que eles trocam de gel para sol e de sol para gel? Vamos lembrar lá de citologia de novo. A actina, ela é uma proteína globular, ela é chamada de actina G. Quando ela se junta, ela forma um filamento, ela vai ser chamada de actina F. Onde tem gel, é a actina F, é a actina filamentosa. Ela vai formando uma rede tridimensional de fibra e deixa tudo mais rígido. Onde é sol, é a actina G, é a actina solta. Então, eles são capazes de polimerizar e despolimerizar a actina deles de maneira à vontade, assim, basicamente. Então, em resumo, vai ficar assim. Eles vão despolimerizar a actina da membrana, deixar com que o sol invada esse local por pressão osmótica e depois repolimerizar isso em gel de novo, transformando a célula. Os próximos caras também vão fazer pseudópode, mas o pseudópode deles não é tanto para movimentação, ele é muito mais para poder se alimentar. A partir de agora, todo mundo vai ter concha. Se eles têm concha, fica complicado ficar se mexendo de maneira livre, porque eles não são tão livres quanto amebas nuas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver quando olhar para um foraminífero, ordem foraminiferida, é uma concha cheia de buraco. Forame significa janela, buraco mesmo. Então, uma concha com buraco grande é um foraminífero, não tem outra. E eles também vão ter uns pseudópodes especiais. O pseudópodo do foraminífero se chama reticulópodo.
Retículo significa rede. Esses pseudópodes vão crescendo, formando uma malha que envolve o que ele está querendo comer. E o legal é que as coisas ali dentro podem ser transportadas bidirecionalmente por através de vesículas. As conchas desses caras são normalmente calcárias. Qual é a vantagem que a gente tem nisso? Elas são muito resistentes. Se elas são muito resistentes, elas também resistem à ação do tempo. Prova disso é que a grande maioria dos foraminíferos que a gente conhece são fósseis. A maioria dos foraminíferos vai possuir uma concha com uma única câmara, mas eles podem ter mais de uma. Se eles tiverem mais de uma, elas normalmente são montadas de maneira mais ou menos geométrica. E ao contrário daquelas amebas que são presas por cordões citoplasmáticos, essa daqui vai ocupar toda a extensão da câmara. Não só a câmara, o citoplasma vai se estender pelos forames e vai engolir toda a concha externa. Então existe citoplasma do lado da concha, em cima da concha. Isso é importante porque os pseudópodes não precisam sair dos forames, eles vão sair também do lado externo da concha. Isso facilita muito na hora de pegar comida. Se eles têm uma concha calcária, fica difícil ficar flutuando por aí. Esses caras normalmente são bentônicos. Eles se movimentam com pseudópodes mesmo, agarrando o substrato e andando por aí. Para os caras que são planctônicos, normalmente a concha vai ser mais fina para poder ajudar a flutuar. E para acabar, eu vou falar rapidinho dos dinoflagelados que faziam parasitismo em outros micro-organismos. Os foraminíferos são muito suscetíveis a serem hospedeiros de outros micro-organismos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma concha para proteger ele, essa concha tem um buraco muito grande. Então é muito comum que eles sejam habitados por outros micro-organismos. Então é isso, galera. Essa aulinha vai ficar por aqui. A gente termina a ameba na próxima aula. E eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Dessa vez não teve muita piada. Eu queria pedir desculpas pela luz, porque começou a ficar de noite aqui, não vou parar de gravar. E no mais, nada mais. Até a próxima.